Vamos à terceira parte do terceiro capítulo da primeira parte do livro Memórias de um Suicida. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que meu caráter violento e agitado por índole se amoldasse. A profundeza dos meus sofrimentos me tornou irritadiço, genioso. O orgulho me isolou na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Após décadas de lutas malogradas, de aspirações banidas da imaginação por irresistíveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços repelidos, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem, tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados como desconcertante prêmio das lutas de que minhas forças exigiam impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia o seu manto de trevas sobre meus olhos apavorados, que nem a ciência dos homens, nem a fé elevada e ingênua dos amigos que tentavam me levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam às potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego eu? Como viveria cego? Entendi que, se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque certamente não iria querer me desgraçar. Esquecia de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes do que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que, se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não o deveria ser. Sim, era injustiça, uma finalidade dessas para mim. Cego era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu que tão heroicamente soube levar de vencida os abrolhos que dificultavam minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante me encontraria impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao passado, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio começou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser, desanimado e vencido. A morte me atraía como remate honroso de uma existência que jamais curvei a cabeça à frente, fosse o que fosse. A morte me estendi os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença em Deus a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, não socorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de mim mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo, e me considerando Marte, me
condenei sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Me matei no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que fiquei reduzido. Não, ninguém se gloriaria me vendo receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim, da minha figura vacilante tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não. Eu não brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor da minha sombra empobrecida pela cegueira. Me matei porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar dentro da noite pávida da cegueira. A jornada que, já enfrentada à boa luz dos olhos, foi farta de empecilhos e percalços. Era demais. Me revoltei até o âmago contra o destino que me reservou. Tão desconcertante surpresa e inconsolável, permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha por vir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam todos errados, só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas, de excelência, quiçá sublime, a me conhecer ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amaros quanto mais extensas forem as radiações do meu sentir, eu, honesto, probo, reto, a me pautar por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com ladrões, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes. Sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, o indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão comuns na vida cotidiana avultavam como verdadeiras calamidades morais, o doloroso arremate da cegueira, me reduzindo à insignificância do verme, à angústia do desamparo, à inércia do idiota, à solidão do enamorado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus. Não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou o meu pensamento, aterrando as faces da realidade. Só compreendi uma coisa, era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar em seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha eloquência blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmônicas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o amigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia as minhas angustiantes exposição,
contaminada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas e inelutáveis que me deprimiam cruamente. Que lágrimas escaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente minha visão se obscurecia e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Enfermeiros acudiam solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto um incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes dos seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversas de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito golpeavam. Portanto, fomos advertidos como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos nos desculpar alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentando suas constantes asas sob o controle de criteriosa discrição. E, embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, como a transferência para o isolamento, pois o fato, a se repetir, produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que a medida tão ríspida fosse evitada, foi estabelecida severa vigilância em nossa dependência. Depois daquele momento, um guarda do regimento dos lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Cerca de um quarto de hora depois, o enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíamos ao darmos entrada no importante estabelecimento do astral, por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e de Alceste, nos visitou acompanhado de mais 2 obreiros da casa e, irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente, nos pondo à vontade: meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que passei em seu seio generoso. Fui feliz em Portugal. Mas depois, os fados me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Mary Steele da Costa. E então, bem, e como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico a fim de serem submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Nos prontificamos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorreu com o corpo físico material, havia muito que nos fazia desejar a presença de um médico. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos.
Pude, então, distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, cujo conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que a medicina atingiu entre nossos tutelares, muito embora o local onde nos encontrávamos não se tratasse de zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços de proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse de ser superior pelo mais frágil da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz, ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos vestiam longos aventais vaporosos e alvíssimos, como túnicas simples de tecido fosforescente. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegado ao pavilhão reservado aos trabalhos assistenciais, fui transferido dos cuidados de Joel Steele para os do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente, ancião venerável, antigo médico espanhol, que fez da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade digna de aprovação do médico celeste. E mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada, Ruaindo, foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir ao importante trabalho como doutorando às lições do mestre nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer que ele se encontrava ainda em aprendizado na medicina local. Prestavam socorro físico astrais à minha organização astral, justamente nas regiões correspondentes às que no envoltório físico terreno foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo de que utilizei para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingiu todas essas melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fui, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que foi destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fosse duplo, e o segundo corpo possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse mais do quanto sucedesse ao primitivo, como se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo adoecer aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos, quintessenciados e intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à Seção de Planejamento dos Corpos Físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação do novo corpo carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julguei poder me furtar
com o deslocado gesto que tive. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante o qual o velho doutor de canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que o meu físico astral se extinguisse às correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante verdadeira para descrever. É que o corpo astral, isso é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ao contrário disso, ela é organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual é o dirigente. Já que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, embora quintessenciada, que o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, se ressentir, pois que semelhante estado de matéria é muito impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo, por isso mesmo, padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu envoltório terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, minhas dúvidas quanto à minha situação mais cresciam. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu cheguei a acreditar que morri. Oh, sim, que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Porém, agora, mais sereno, estando internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, apesar de os métodos locais serem muito diferentes do que me eram habituais, novas camadas de incerteza inquietavam meu espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria morte? Seria vida? Portanto, foi derramado aflitivo planto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sobre as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de me conter por mais tempo. Mas afinal, onde me encontro? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? O cirurgião hindu me atendeu sem se deter na melindrosa situação. Olhando com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tom mais persuasivo da expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreu. Não morrerá jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com seu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. Porém, a vida não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e o que traz a qualidade sublime do ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitastes, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos palcos da terra, já desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que está aqui. Acalma-te, porém.
Compreenderás melhor a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me em maca rumo à enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Me deram água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor o silêncio e a calma, envolvidos em onda de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento trazido pela inapelável realidade fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual traz a qualidade sublima de um ser imortal. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus. Amo vocês.